Vamos hoje falar sobre um filme em que os nossos protagonistas são elementos, seja fogo, água, terra e ar. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Elementos chegou aos cinemas do Brasil lá pelo final de junho e vai nos levar a acompanhar a história de dois personagens, Faísca e Gota. Faísca é um elemento fogo que sempre sonhou em cuidar da família de seu pai, enquanto Gota é apenas um jovem do elemento água que sempre teve problemas de ficar preso, ou melhor, de ficar um bom tempo em um emprego. Os dois acabam se conhecendo da maneira mais inusitada que se poderia imaginar, ou melhor, que qualquer outra história de romance trabalharia, em que existia já a Vila do Fogo e misteriosamente, por algum motivo, água chega até o encanamento da casa da Faísca e junto com ela estava o Gota. Então a partir daí a nossa história vai se desenvolver entre esses dois elementos. É interessante, gente, esse filme, porque nós vamos primeiro começar a acompanhar a família da Faísca, que é o Brasa e a Fagulha. Os dois acabam saindo de sua terra natal, do elemento fogo, para começar uma nova vida. E eles chegam nessa cidade, vamos dizer, nesse ambiente em que os elementos moravam, que já existia água, já existia ar, já existia terra. Então começavam a existir o fogo. Não era já um conhecimento muito grande do elemento fogo, mas a partir daí é que a vida deles começa. Curiosamente, a história dos personagens é baseado em histórias reais. Porque, gente, a história do Brasa e da Fagulha, que são os pais da Faísca, são imigrantes. E os pais do diretor do filme também são. Eles são sul-coreanos e acabaram se estabelecendo no bairro do Bronx, em Nova York. Então é interessante isso, já tem aquela questão de semelhança entre os personagens. Eu creio que até o diretor e o roteirista quiseram ter essa ideia de criar um pouco uma base melhor dos personagens, se inspirando em histórias reais. Um outro ponto interessante também é a questão dos dubladores originais. A dubladora da Faísca, ela foi adotada em um orfanato em Xangai e veio para cá, enquanto o dublador do Gota veio com sua mãe e seu pai diplomata de um país da África para os Estados Unidos. Então é interessante isso, já trabalhar aquela questão da imigração, que é um ponto muito interessante do filme, mostrar essa questão, fora também mostrar a dificuldade que um imigrante tem de sair de sua terra natal para ir para um local desconhecido, um novo país, para descobrir novas fronteiras e conseguir ser aceito naquele local. Outro ponto interessante sobre esse filme é que normalmente os personagens da Pixel têm em média 4.000 pontos, que seria, eu acho que basicamente aquela questão de construir o personagem. Porém, os personagens do Gota e da Faísca foram mais de 10.000 pontos para construir eles. O diretor disse que eram camadas e mais camadas para se surgir esses personagens, para se criar. Eu acho que justamente pela questão de que são elementos, então o fogo tem toda uma questão de como irá se vai trabalhar por si só, e a água em si também. Que vamos para um outro ponto, gente, a questão de que cada objeto, assim por se dizer, existe sombra. Porém, a Faísca é fogo, é luz. Se vocês forem ver, quando a gente risca um fósforo, não existe sombra, não existe uma imagem deles. Então eles tiveram de trabalhar a todo custo para que não se existisse uma sombra. Enquanto o personagem do Gota, como era água, eles queriam fazer com que se aproximasse o mais possível da água. Então é aquela questão de algo transparente, meio azulado, e os movimentos dele para que fosse o mais real possível. Então quem já assistiu essa animação vê que o fogo da Faísca e a água do Gota
tem aquela questão de todo um modo como eles vão se movendo, se encaminhando. Então existem vários momentos, até quando você vê a própria Faísca, se realmente aquele personagem, nossa, tá meio zoado o personagem, mas não, eu acho que seguiu aquela questão de linha de que o fogo não tem um meio, que uma figura, uma forma específica. O mesmo se diz para a própria água. Um outro ponto interessante sobre esse filme é a questão do cuidado redobrado que os roteiristas e produtores tiveram no primeiro encontro da Faísca e do Gota, porque são fogo e água, para entender aquela questão de por que não se davam bem, por que não gostavam um do outro. Então aquela questão de qualquer erro que poderia existir iria extinguir os dois ao mesmo tempo. Então deveria-se ter esse cuidado. Gente, sinceramente, na minha opinião, Elementos é nada mais nada menos do que um Romeu e Julieta moderno. Por quê? Pelo simples fato de que nós temos dois personagens que acabam se apaixonando e as famílias não aceitam. Ou melhor, a família da Faísca não aceita, porque fogo e água são elementos diferentes e tecnicamente não devem se misturar. Se o fogo existir, a água deixa de existir, na ideia e no conceito da história, gente. Porque quando o fogo está perto da água, a água começa a borbulhar, a ferver e a evaporar. Se a água está perto do fogo, ela pode apagar ele. Então a gente tem todo esse desenvolvimento. Até na verdade, gente, no começo do filme, a gente percebe claramente aquela questão do desprezo que tanto o fogo quanto a água tem um pelo outro. Então é interessante isso. Mas também temos aquela questão de toda uma lição de moral que o filme vai nos entregar. Nós acompanhamos a Faísca com a questão de ver o seu pai sempre batalhar por toda aquela loja que ele criou do zero e conseguir construir tudo que tem. Todos os moradores da Vila do Fogo, vamos assim dizer, vão até lá para comprar algo, ter algo. E a Faísca sempre sonhou em ser a dona, poder assumir o lugar do pai. Quando era criança, gente, com o tempo ela vai crescendo e a gente entende pelo personagem que não é mais aquilo que ela quer. É aquela questão de mostrar assim, não significa que toda a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, são médicos que você precisa seguir o mesmo caminho. Então é interessante isso porque o Gota mostra isso pra Faísca, pelo fato de que ele é um cara totalmente positivo. Ah, dá merda, ok, fazer o quê? Mas vamos continuar. Eu acho interessante também esse trabalho que eles tiveram do personagem, de mostrar aquela questão de uma pessoa positiva, de desejar, putz, eu precisava de uma pessoa assim positiva na minha vida, que vai animar o fato de que quando a Faísca conhece o Gota, ela começa a controlar as explosões de raiva que ela tem. Então é interessante isso, aquela questão, aquela positividade que o Gota tem, transmitir pra Faísca e ela começar a saber lidar com as coisas. Ele mostra pra ela que você não quer assumir a loja do seu pai, você quer outro caminho. E é isso que essa lição de moral que esse filme nos entrega. Você não precisa seguir, toda a tua família é médico, você tem que ser médico. Não, se você quer ser professor, então que seja professor. Entende? Siga o seu sonho, siga o que você realmente quer. Tenha certeza do que você deseja. E eu achei extremamente incrível isso. Fora o fato do personagem do Gota ser um personagem muito positivo, gente. Tudo pra ele é vibe, é maravilhoso, é positivo, como também ele é extremamente fofinho, porque tudo pra ele é tristeza, tudo pra ele é motivo de chorar. É claro, é água. Então essa questão é incrível, um modo, até mesmo como eles vão construindo a questão do amor, que é um outro ponto muito interessante nesse filme, gente, porque vejam bem, a mãe da Faísca, a Fagulha, ela é, vamos dizer assim, aquela
aquela pessoa que verifica se o amor do casal irá durar para sempre. E ela utiliza como? Aquelas velhinhas que a gente usa no aniversário quando acende e começa a soltar várias faíscas. Ela demonstra desse jeito. E ela mostra pra Faísca e pro Gota que o amor deles não poderia coexistir, justamente porque fogo e água não devem existir juntos. Eles não podem. Um sempre irá causar problemas ou apagar o outro. O melhor jeito de se dizer. Porém, o Gota demonstra que isso não é verdade. Ele prova que o amor deles pode realmente existir, gente. Então é interessante todo esse contexto que esse filme vai nos trazendo. É super divertido. Você se diverte com toda a situação do Gota e da Faísca. Quem trabalha com loja vai se identificar muito com a Faísca, se perder muitas vezes a paciência com o cliente, porque o troço tá na cara e o cliente vai perguntar e você entende, você fica naquela, pô, eu entendo, cara, seu estresse e suas explosões com o cliente. Então é super divertido, gente, é bem engraçadinho, você se diverte com toda a situação e toda aquela questão da lição que esse filme nos mostra, que muitas vezes não significa que são elementos diferentes, que eles não podem dar certo. Então, se você ainda não assistiu Elementos, dá uma chance, porque é bem divertido, é maravilhoso, as músicas são maravilhosas, temos também uma música chicletes para esse filme, também toda aquela questão da emoção de um jogo de basquete, com toda aquela emoção que existe do Gota levantando a moral de toda a torcida, porque o time do coração dele estava perdendo, mas ele levanta a moral da torcida e do jogador que estava em um péssimo momento. Então é maravilhoso tudo isso que esse filme nos traz e nos transmite nessa questão de seguir o nosso caminho, ser mais positivo, não desistir dos nossos sonhos. Então, se você ainda não assistiu, dá uma chance, porque é bem interessante mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Elementos, o que você achou? Qual que é a cena que você mais gostou? Qual que é o personagem que você achou mais divertido? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!